Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos mais uma vez fazer esta leitura. E diz no verso 1: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá-Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois a deixavam perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura de Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar da casa de Obed-edom o Gitita. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom Gitita 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom em toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava eles e carneiros com bois, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam a Davi toda Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, e a puseram no lugar da tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, desde homens a mulheres, cada um com um bolo, um pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando-se Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que ao teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, e delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte. Esse texto nós já estamos lendo ele há várias semanas, né? Acho que já passamos já de 2 meses já falando nesse texto, acho que já, né? Eu até perdi as contas de quanto tempo nós estamos falando nesse texto. Mas esse texto ele tem
nos mostrado, né? Começamos esse texto falando sobre quebra de maldição, né? Ou seja, Davi agora se levanta como alguém para consertar o que está errado. Diga comigo, Davi se levanta para consertar o que está errado. A pergunta é: estamos dispostos a ficarmos de pé para consertar o que está errado? Está aí uma tarefa difícil, porque fazer algo novo é fácil, agora consertar o que está quebrado é bem complicado. PC, você que é quase um engenheiro, a pergunta que eu tenho a fazer a você, PC, é a seguinte: PC, o que é mais fácil, fazer uma casa ou reformar uma casa? Fazer uma casa. E você fala com um sorriso, né? Porque você não tem dúvida alguma, né, que é muito mais difícil reformar uma casa, principalmente quando essa casa ela tem mais de 20 ou 30 anos, né? Se tiver morador dentro, é pior. Se tiver quem esteja morando, é pior ainda, é isso? Sem querer você falou o que eu gostaria de dizer. A verdade é que, por que é tão difícil nós conseguirmos consertar o que está dentro de nós? Exatamente pelo que acabou de relatar o PC. É porque existem algumas coisas morando dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes a gente fala as coisas, ele falou, claro, sem nenhuma noção, né? Ele falou totalmente inocente, mas na verdade ele teve, sem perceber, uma revelação do que eu ia falar, né? Então o nome disso é Jesuscidência. É muito mais fácil fazer uma casa, fazer do zero, do que reformar o que já existe. É por isso que nós temos muitos problemas para sofrermos esta reforma. Existe uma coisa chamada reforma protestante, não é isso? É verdade. E o que é a reforma protestante? Já falamos muito disso numa outra mensagem que ainda vamos retomar ela assim que o Senhor permitir. Nós estávamos falando sobre as características daqueles que estão dentro da igreja, né? Então nós falamos sobre uma dessas, falamos sobre protestantismo, né? Ou da reforma protestante, né? Então a reforma protestante foi justamente isso: tentar acertar, tentar consertar os exageros e os erros que existiam, né? Diante de uma denominação, diante de uma religião que Martinho Lutero fazia parte e que fez parte até os finais dos seus dias. Ele entendeu que havia alguns erros e ele então escreve a tão famosa 95 teses e prega na porta da igreja. E então essas 95 teses se transformam em um ponto de partida para a reforma da igreja. Então se transforma a reforma protestante. E até hoje estamos em reforma. Até hoje estamos em reforma. Essa reforma, por isso que às vezes brinco dizendo, parece que isso é obra de igreja, não acaba nunca. É por isso, é porque estamos em. Então acho que agora você descobriu por que o pessoal fala que isso parece até obra de igreja. É porque igreja vive em reforma. Amém? E essa reforma não acaba nunca. Porque quando você conserta aqui, já quebra outra coisa ali. Reforma uma casa velha e você vai ver que você, quando acerta aqui, daqui a pouco você tem que consertar o outro lado. Então você vai passar o ano inteiro e praticamente a vida inteira reformando uma casa velha, né? Por quê? Porque aonde você olha vai precisar de uma reforma, né? É mais fácil manter um prédio novo do que manter um prédio velho ou uma casa velha. Por quê? Porque um prédio novo, se ele der defeito aqui, dificilmente ele vai apresentar um outro defeito em outro lugar. Por quê? Porque a estrutura dele é novo ou nova. E é isso que nos traz tantos problemas, porque
temos dentro de nós muita gente, muita coisa. E para reformar uma coisa velha ou para reformar algo já existente, numa casa principalmente, nós vamos ter que mexer com as coisas no lugar. Geralmente, quando se tem uma casa velha e você vai reformar, há uma lógica. Vamos ver se minha lógica está correta. Se eu tenho uma casa velha e preciso reformar, estou dentro dela e tenho que reformar morando nela, isso só me dá ideia de uma coisa. Vamos ver se você recebe a revelação aí. Vamos lá, PC hoje está recebendo revelação direto. Vamos ver se ele recebe esta revelação. Por que, PC? É tão difícil. É tão difícil não. Por que eu reformo uma casa velha comigo dentro? Por que você acha? Existe vários. Deixa eu falar. Muito bem, Deus está te revelando tudo nessa noite. Exatamente, não precisa falar mais nada, você já acertou. É porque não tem para onde ir. Quem reforma uma casa velha e tem que morar dentro dela, a resposta é simples. Se você tivesse para onde ir, você iria para este lugar e reformaria a casa tranquilamente. Sim ou não? Sim. Então, se você reforma a casa com você dentro, só tem uma alternativa. É porque você não tem lugar para ir. Amém ou não amém? Amém. Eu tenho uma notícia para você, não sei se é boa ou se é ruim. Você não tem para onde ir. A sua casa, você tem que morar nela. Quem sabe a Fabiana se pergunta: Fabiana, se você pudesse ter o corpo de outra pessoa, que corpo ela teria? Não me responda. Né, Fabiana? Se ela pudesse escolher, PC, se você pudesse ter a cara de outra pessoa, você diria: eu gostaria de ter esta cara. Se você pudesse mudar este corpo, você não mudaria? Ah, mudaria. Mudaria, irmã? Como é que é o nome da irmã? Thelma. Thelma. Você também não mudaria, Thelma? O problema é que não dá, né? É porque a casa é velha e eu não tenho para onde? Nós estamos presos a este? Irmão. Você bota até um terno, mas não tem como fugir. Se é feio, é feio. Se é bonito, é bonito. Se é alto, é alto. Se é baixo, é baixo. Se é barrigudo, é barrigudo. Se não é barrigudo, não é barrigudo. Não tem jeito. E aí você pensa numa obra difícil. Você está entendendo agora o que... o que o Espírito está tentando dizer para nós? É por isso que a reforma na nossa casa, Fabiana, é difícil. É porque a gente não tem para onde ir. Se a gente pudesse, a gente falaria assim: Senhor, deixa eu ir para outro lugar. Irmão, vou te dizer. E aí vem um alerta. Se você puder ir para outro lugar, é um perigo. Porque a Bíblia me mostra isso e eu tenho medo disso. Eu estou rindo aqui porque você vai se espantar. Se você pudesse trocar de corpo, vou te dizer que estaríamos numa situação delicada. Porque na Bíblia, quando eu vejo alguém trocar de corpo, esse alguém tem um nome. Lembra do endemoniado de Gadara? E os demônios disseram o quê? Deixa nós sair daqui e ir para onde? Para os porcos, não é isso? Então, se trocar de corpo, o negócio fica ruim, não fica? Entendeu o que eu estou tentando dizer? Nós não podemos mudar. Porque quando mudaram, quando houve uma mudança, era demônio puro. Entendeu? Então não tem como mudar. Os demônios é que tem que... Agora o endemoniado de Gadara mudou de corpo? Mudou de corpo? Não. Ele mudou de corpo? Não. Ele mudou foi de atitude. Corpo era o... Quem saiu do corpo dele foi o quê? Demônio. Que foi para os porcos. Então o único que faz esse trajeto de um para o outro é quem? Deus. Os demônios que estavam ali, amém, irmão? Ele ainda vai ficar ligado no mistério. O que eu estou tentando dizer para nós é o que você já entendeu por certo. Nós não podemos mudar de corpo.
mas podemos mudar de atitude. Essa casa que nós temos, ela precisa ser reformada todos os dias, mudada por Deus, melhorada por Deus. Agora, principalmente quando nós já somos, como diz no ditado popular, macaco velho. É muito mais fácil reformar esta casa aqui, ó. É muito mais fácil, sim ou não? Sim. Por quê? Porque é uma casa, ela não está nem aí fora do Brasil. Eu estou aqui falando dela, ela nem sabe. Por quê? Porque ela está tranquila. Quem não está tranquilo somos nós. Então Deus trabalha com muito mais facilidade numa casa como essa, no Jean-Pierre, na Pamela, em tantas outras crianças. Por quê? Porque são casas novas. Então o bonito é quando nós conseguimos trazer os filhos para a presença do Senhor, enquanto esta casa ela é, para que ela não fique velha, ou seja, cheia de coisas velhas. E nós sabemos que essas coisas velhas é quem nos prejudica. Amém, irmão? Amém. É por isso que a nossa vida espiritual, depois de uma certa idade, é tão difícil. Quando o jovem se contamina, a criança se contamina, o adolescente se contamina, e o jovem se contamina e se transforma em um adulto contaminado, ele deixa de ser uma casa nova, sem coisas velhas, e passa a ter as mesmas características de uma casa velha. Esta casa que eu estou dizendo que somos, e muitas vezes nós. E é por isso que é tão difícil, porque tudo que Deus tem que fazer, Ele tem que fazer com a gente dentro, que não dá para sair, não dá para tirar. Então Ele vai ter que mexer com a gente. Em alguns casos Ele vai pegar os móveis que não prestam e vai jogar fora. Mas tem coisa que não dá para jogar fora. Ele vai ter que remodelar, Ele vai ter que remoldar, porque existem coisas em nós que somos nós, somos as nossas características originais. Deus vai remodelar, Deus vai trazer uma nova estrutura. Se eu tenho uma casa velha e esta coluna ela está com defeito, eu posso até quebrar esta coluna. Posso ou não posso, PC? Pode. Mas o que eu tenho que fazer antes de quebrar essa coluna, PC? Como é que é? Então ninguém quebra uma coluna sem primeiro que uma já esteja pronta. Olha só que coisa linda. Então antes de Deus destruir aquela coluna quebrada, às vezes a gente diz assim que Deus, vai quebrar tudo, vai destruir tudo, vai botar algo novo. Mas Deus, antes de botar algo novo, Ele primeiro, antes de pegar aquilo que é velho e destruir, primeiro Ele coloca algo, para que quando aquilo que é velho seja arrancado, já tenha algo novo no seu lugar. Ou seja, nós vamos sofrer mudanças constantes. E aí imagina, eu tenho uma coluna velha que precisa de uma reforma ou de uma outra em seu lugar. Então eu vou ter quantas colunas? Se eu tenho uma coluna ruim e tenho que botar outra, quantas colunas eu tenho agora? Então agora o espaço diminuiu. Então há uma guerra dentro de nós. Há uma guerra de espaço. Há um conflito. Eu estou usando uma figura de linguagem. Há um conflito dentro de nós. E é exatamente isso que Deus faz todos os dias conosco. Esse conflito de nós pegarmos o que é velho e pedir ao Senhor que Ele arrume, que Ele ajeite. E se for necessário que Ele arranque, primeiro Ele vai fazer uma estrutura nova para depois arrancar a velha, ou seja, para que a velha nunca mais tenha importância na sua vida. Mas primeiro você tem que reconhecer o novo de Deus. O novo de Deus primeiro precisa existir, para que a gente entenda que aquela coluna velha já não tem mais valor algum. Porque tem hora que a gente acha que aquela coluna velha ainda tem valor, mesmo com a coluna nova. Eu não sei se você é daqueles que compra uma blusa nova
para trocar a velha. E aí o que você faz? Você fica com a nova e com a velha. Você não comprou a nova para trocar a velha? Não foi para isso que você comprou a nova? Esse sapato já não presta, então eu vou comprar um sapato novo. Mas aí você fica com o novo e com o velho. Então para que você comprou o novo se você continua com o velho? Tem sentido? Faz sentido? A lógica diz que não, mas quantas vezes a gente não faz isso? Faz ou não faz? Estou falando bobagem? Aí eu te faço uma pergunta: estamos ocupando espaço? Espaço do novo, irmão. Estamos ocupando espaço. No mundo espiritual também é a mesma coisa. Davi está aqui buscando reforçar e reformular a coluna que estava quebrada. Porque quando sai a glória de Deus, que é representada pela arca, Davi agora está tentando trazer de volta aquilo que era coluna para o povo de Israel. E o que era coluna? Era a presença da arca. E para ter a presença da arca, Davi precisa consertar as coisas. Amém? Amém. Você vai ver que ao longo dessa história, nós já narramos tantas e tantas vezes, você vai ver que antes da arca chegar, o que acontece com a vida e com a história do povo de Israel nesse percurso entre a saída e a chegada da arca. O que mais você vai ver? Qual foi a observação que nós vimos ao longo dessas observações da chegada da arca, entre esse período da saída do povo e a chegada da arca? O que mais você observou? Vamos lá, PC, você hoje está muito espiritual. O que observamos aqui hoje, PC? Nessa trajetória de Davi? Na chegada? Tanto da saída quanto a chegada. O que é marcado entre a saída e a chegada da arca? A morte daquele moço. Fora a morte, o que mais? De passo em passo ele oferecia E por que ele oferecia de passo em passo holocaustos e ofertas pacíficas? Porque antes ele não fazia. Estou dando uma cola aqui. Antes ele não fazia. Então, qual foi a causa dele começar a fazer? A causa daquele rapaz que morreu. E por que aquele rapaz morreu? Morreu porque Davi não fez planejamento. Ah, muito bem. Então, o menino morre porque Davi não planejou. Você já imaginou construir uma casa sem planejar? O que você acha que vai acontecer? Vai dar certo? Rapaz, não tem coisa pior. É você não planejar a feitura da casa. Daqui a pouco você manda, bom, eu estou a fim de botar uma tomada aqui. Quando a parede está pronta, a tomada no lugar, a parede já emboçada, descobrimos que aqui não é o lugar da tomada. A tomada tinha que ficar do lado de cá. O que você tem que fazer? Tem que quebrar a parede e botar a tomada do outro? Não. Alguém já passou por isso alguma vez em alguma obra? Já eu mesmo tive que cortar ali atrás e botar a tomada. Ou seja, vai ter que cortar de novo. Vai ter que cortar de novo. Isso é falta de quê? Do planejamento. É evidente que essas coisas são normais em uma obra. Só que, você já imaginou quantas vezes nós temos que pedir a Deus para quebrar a parede de novo para consertar? Toda hora Deus está enviando anjos para quebrar a parede, fazer uma nova, reformar, tampar, emboçar, pintar. Quantas vezes nós estamos vendo Deus fazer isso dentro de nós? Porque as coisas estão nos lugares errados. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer para você? Por quê? Porque não há um planejamento espiritual da nossa parte. E Deus toda hora tem que consertar as questões que nós colocamos errada ou que fazemos errado. É você planejar uma casa e não planejar o que vai gastar nela. A Bíblia fala que se você começar uma obra, antes de começar, planeje para que você consiga terminar, porque não adianta começar e não terminar. Quantos elefantes brancos nós vemos por aí? O que é um elefante branco? É uma obra que começa e não termina. É uma obra inacabada. Rapaz, o que tem gente por aí que é uma obra inacabada de Deus não está no gibi. Por quê? Porque ele nunca permite Deus terminar aquela obra.
De alguma forma ele está sempre no meio do caminho, ele sempre para no meio do caminho. Mas Deus é fiel para terminar a boa, mas para ele terminar você tem que estar no lugar, porque Deus não pode terminar uma obra que você não fica no lugar, amém ou amém? Amém. Como um pedreiro termina uma obra se o dono da obra não estiver ali também? Tem que estar ou não tem que estar, PC? Porque tem coordenadas. O dono da obra está ali. Deus quer reformar a nossa casa, mas nós temos que estar onde? Dentro dela. Ou seja, temos que estar na mesma sintonia. Porque Deus não vai fazer nada que você não esteja presente, né? Que você não esteja ali também. Deus não trabalha com quem não queira trabalhar com Ele. Ou seja, nós precisamos estar juntos com Ele nesta obra também. Porque isso faz com que o trabalho e a obra permaneçam. Davi agora vai buscar a arca, mas ele vai buscar a arca sozinho? Deus não podia trazer a arca com as suas próprias mãos? Podia ou não podia? Podia ou não podia? Sim. Mas ele usa mais de 30 mil pessoas para que isso pudesse acontecer. Ou seja, Deus requer a participação de quem quer ver a sua obra acabada. Amém? Amém. Então isto foi a função de Davi naquele momento, naquele instante. É o que Davi está tentando fazer. Ele está tentando terminar a obra que alguém deixou pelo meio do caminho. Quem deixou essa obra no meio do caminho foi Saul. Saul permite que a obra fique no meio do caminho. E terminar a obra, ou fazer a obra, dá trabalho. Não existe obra que não dê trabalho. Não existe obra que não levante poeira. Não existe obra que não faça algum tipo de desarrumação, principalmente quando se tem alguém dentro da casa ou da obra. Eu vou trocar o piso do lado de cá, tudo que tem do lado de cá vai passar para o lado de onde? Do outro lado. Eu pergunto, o espaço diminuiu e parece que tem uma bagunça, mas é momentâneo, porque aquele momento que aparentemente pode parecer uma bagunça, na verdade é Deus trabalhando para que o lugar fique perfeito para a ação dele. Amém? Amém. E Davi vai buscar a conclusão desta obra. Agora Davi, ele prepara este trabalho que é buscar a arca. E ao buscar a arca, agora ele, no meio do caminho, ele percebe as mudanças que ele tem que fazer. E aí já foi dito aqui, ele vai ofertar a cada 6 passos. Ele entende que a arca tem que estar agora nos ombros dos sacerdotes, dos levitas, né? Para trazer a arca, somente pessoas qualificadas para isso. Aqui entra uma outra questão. Tem como fazer uma boa obra se nós não tivermos entregando esta obra na mão de quem saiba fazer? Tem que entregar na mão de quem saiba fazer, porque senão também dá tudo errado. Você precisa confiar. Diga comigo, a minha obra eu já entreguei na mão de quem confia. Quem você confia? Deixa eu ver. Quem que você confia? Amém, meu irmão? Se você entregar a sua obra em quem você confia, se quem você confia é Deus, e você está junto com Ele, então eu te garanto que essa obra vai terminar em nome de Jesus. Amém? Amém. Davi agora, ele também confia pessoas que naquele momento eram habilitados para terminar ou para conduzir a arca. Agora, esta condução dá trabalho. Toda obra dá trabalho. Toda reforma dá mais trabalho ainda, mas é necessário. Tem sofrimento na nossa vida que sempre será necessário. O apóstolo Paulo, ele sofreu durante anos, e Deus só disse uma palavra para ele: a minha graça te basta. Tem coisa da nossa vida que não tem jeito. Nós vamos estar sempre vivendo circunstâncias parecidas ou difíceis, mas faz parte deste evoluir. Tem coisa que não tem jeito. Tem coisa que faz parte da marca da nossa história de vida. Por exemplo,
Tem gente que constrói uma casa em um lugar onde é um mangue, né? Ou seja, a estrutura da casa, ela está num lugar onde é muito úmido. O que acontece com esta casa? Ela tem que estar sempre sendo cuidada. Por quê? Porque as paredes, elas vão dar o quê? Umidade, infiltração. Então você tem que estar sempre atento. Então existem coisas na nossa vida que a gente nunca pode relaxar. Temos que estar sempre atentos. Amém? Amém. Atentos e pedindo a Deus para estar sempre nos dando orientação de como cuidar da nossa casa espiritual. Nós não podemos relaxar. Não é porque está pronta que vamos relaxar. Uma casa nova, ela também fica velha. Uma casa nova também fica velha. Agora, uma casa nova pode ficar velha, mas permanecer com aspecto de novo. Agora depende de como cuidamos dela. O grande problema de quem tem uma casa nova é achar que ela vai ficar nova pelo resto da vida e não cuidamos dela enquanto ela é nova. O segredo para manter uma casa nova é cuidar dela a cada dia como se ela fosse nova. Amém? Nunca deixar nada quebrado. É igual a carro. Carro quebra uma coisa. Ah, não tem problema. Você espera. Com o carro velho, quando quebra uma coisa e você deixa para lá, quando você tem que fazer, adivinha o que acontece? Você vai ter que vender para o ferro velho, que já não presta mais. Porque não dá mais, não vale mais a pena consertar. É tanto que você vai gastar que não vale mais a pena. Amém? E Davi agora, diante dessa verdade, Davi agora, ele está buscando reformar a casa espiritual que estava abandonada. O povo de Israel abandona esta visão espiritual, porque a arca representava a visão de Deus diante dos filhos de Deus, os filhos de Israel. Davi agora vai levar esta arca, e a Bíblia diz que ele leva esta arca, e olha só o que diz no verso 14: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de um éfode de linho, e assim subindo levavam Davi toda Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Davi saltava, Davi se alegrava, né? Davi jubilava. Como que nós estamos vendo a reforma da nossa casa? Como que estamos vendo as coisas novas de Deus chegarem? Tem gente que quando vê Deus tratar e trabalhar, vê aquilo como um grande problema, né? Ou uma dor muito profunda. Ai meu Deus, tem que sair isso mesmo da minha vida, né? Ai, eu tenho que abandonar isso. O novo convertido passa muito por isso, né? Que Deus vai tirando as coisas, vai moldando, trabalhando, e tem coisa que está tão entranhado que ao invés de parecer benefício, parece que é uma dor muito grande. Davi sabia que o que ele estava fazendo era uma caminhada, porque Davi estava numa caminhada. Até chegar à cidade dele, Davi ia caminhar longos e longos caminhos, mas ele saltava e jubilava. Por quê? Porque ele sabia que ele estava se alegrando, não pelo trabalho que ele estava tendo, mas pelo resultado que ele ia ter. Eu te faço uma pergunta: está doendo? O tratamento de Deus dói ou não dói? Dói ou não dói? Então sorria, porque no final vai valer a pena. Amém? Amém. O tratamento de Deus vai doer. O tratamento de Deus vai nos mostrar aquilo que precisa ser reformado, aquilo que precisa ser arrancado, aquilo que precisa ser reconstruído. Mas nós vamos fazer tudo isso com júbilo e alegria, cantando e adorando ao Senhor. Amém? Amém. Cantai a Ele com um cântico de alegria, com um cântico de júbilo. É por isso que nós cantamos, por isso que nós adoramos a Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos levando as nossas pesos, as nossas cargas, mas com alegria no nosso coração. Né? Estamos adorando. Davi estava adorando a Deus enquanto levava o peso
né, enquanto levava a possibilidade da reforma para a cidade de Davi. Davi agora, ele está vivendo a alegria mesmo diante do sacrifício. Diga comigo, eu preciso viver alegria diante do sacrifício. É muito difícil a gente sorrir diante do sacrifício. É quando a gente entende que as coisas estão sendo tão difíceis, que às vezes as coisas não estão acontecendo. Às vezes levar essa arca, levar essa manifestação de Deus para a nossa casa, às vezes custa e dá trabalho. Mas vamos cantar, vamos adorar, vamos jubilar. É necessário isso. É necessário buscar ao Senhor com todas as nossas forças. É necessário se entregar a Ele com toda a nossa alegria. Por quê? Porque sem alegria nós não conseguiremos entender o projeto de Deus. A alegria faz parte. A alegria faz parte do agir de Deus. Você vai ver que Jesus, tudo que Ele faz com alegria. Por isso que a Bíblia diz, até na hora de ofertar, aquele que oferte com muita raiva, não é isso? Ah não, oferte com o quê? Então o resultado está na alegria que você faz. Até o tratamento, até o agir de Deus, parece que quando dói, quando está difícil, as questões são difíceis, mas nós temos que buscar esta alegria. A alegria, ela é transformadora. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, quando você se alegra no Senhor, o seu semblante também modifica. A luta é grande? É. O choro pode durar uma noite, mas a alegria... Entende o valor de se alegrar com o Senhor? Em buscar esta alegria, em jubilar a Deus com alegria? Esta busca transforma, essa busca alegra o coração de Deus, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, você vai ver as palavras que envolvem a alegria. Você gosta de lidar com pessoas alegres? Quem gosta de lidar com pessoas alegres? Pessoas felizes? Você gosta de lidar com pessoa rancorosa? Triste? Murmuradora? Deus também não. Imagina Deus olhar para mim e para você, a gente só tem cara fechada, cara amarrada. A gente está adorando a Deus assim, aleluia, glória a Deus. Você acha que Deus está feliz quando Ele vê alguém adorar a Ele com essa cara de parece que chupou limão azedo? Amém, irmão? Às vezes a gente não percebe, mas até a nossa adoração tem hora que Deus deve olhar e dizer, meu Deus, mas se isso é adorando, eu não quero ver o dia que você está com raiva de mim. Por quê? Porque se você não consegue sorrir na adoração, será que isso é adoração? Adoração, o que é o significado da adoração? Quem pode definir para mim um pouquinho, na sua concepção, o significado da adoração? Vamos lá, Fabiano, você não falou quase nada hoje. PC hoje está batendo recorde. Qual é o sentido? Qual é o verdadeiro sentido? Está o quê? Maravilhado. E alguém fica maravilhado brabo? Hã? Difícil, não é? E você, o que você acha, PC? Vamos lá, você que hoje está praticamente um profeta aqui hoje. Eu adoro a Deus na seguinte forma. Quando, por exemplo, eu estou construindo a minha casa. E quando eu chego lá, eu olho para as coisas assim e falo assim, Senhor, isso daqui seria impossível eu fazer. Eu começo a chorar. Então, mas esse choro, ele transmite o quê? Alegria. De alegria, de conquista, de felicitação. Então, adoração. Esse é um dos tipos de adoração que eu presto para ele. Isso aí. Lágrimas também é sinônimo de alegria, em alguns casos, né? Quando você consegue chorar, mas com o coração alegre, meu Deus, essas lágrimas o Senhor colhe com satisfação. Adoração que não tem alegria, será que é adoração? O que você acha? Claro que não, irmão. A pessoa que adora, eu sei que alguns podem até questionar isso.
Ah, mas eu sou obrigado a rir na minha adoração. Eu não estou mandando ninguém rir. Só que a adoração, ela traduz satisfação. Eu não consigo entender alguém brabo, rancoroso, com ódio no coração adorar. Eu não consigo acreditar que alguém com todos esses adjetivos espetaculares consegue adorar a Deus e dizer que está alegre. Consegue? Não tem como. Se ele conseguir fazer um negócio desse, é o David Copperfield. É um mágico, né? É o Mr. M. Que não tem como. Não é rir. Eu não estou falando de ficar rindo, mostrar canjica para ninguém. Mas é o sentido dentro. É o sentido que está dentro de você. Às vezes a pessoa tem uma característica fechada. Mas isso não quer dizer que ele está triste. Agora, quando ele abre a boca, ele tem que transmitir a satisfação dele no Senhor. Ele pode até falar sério, mas ele diz com alegria: eu amo o Senhor. Ele pode falar sério, pode ou não pode? Pode. Mas quando ele abre a boca, ele demonstra satisfação, né? Eu estou muito feliz com o Senhor tem me feito muito feliz. Ele pode estar falando sério, mas a alma dele é feliz. Porque Deus vai olhar o que tem dentro. Agora, é impossível adorar sem alegria. E Davi era segundo o coração de Deus, porque ele era um adorador feliz. Ele saltava, ele pulava, ele jubilava, ele glorificava a Deus. Amém, irmão? Essa é uma das características de Davi. Era a característica de adorador por excelência. Por isso ainda ele diz que quando ele estava no momento de crise, ele disse o quê? Senhor, tira tudo de mim, mas só não me tira o quê? A alegria do teu espírito e a alegria da salvação. Oh, que coisa linda. Quantos são alegres por ser salvo? Aleluia. Tem gente que nem consegue mais se alegrar porque é salvo. Para ele é uma coisa normal. Para ele é um fato como qualquer outro. Irmão, se o seu nome está escrito no livro da vida, então se alegre no Senhor. Amém? Amém. Jesus um dia disse isso para os seus discípulos. Se tem alguma coisa que faz com que vocês sejam orgulhosos ou felizes, não é porque vocês expulsaram demônios de A, de B, de C, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da... Quantos estão alegres porque seu nome está escrito no livro da vida? Amém? Então que esta palavra hoje seja um motivo para a sua alegria diante do Senhor. Amém? Amém. O tempo já é, né? Estamos terminando um pouco mais cedo o culto, mas eu tenho certeza que hoje a alegria da salvação está dentro do seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.